Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que você tenha um início de semana abençoada por Deus, com grandes vitórias. Vamos estudar a lição? E hoje, segunda-feira, 26 de dezembro, a lição 14, ela tem como título No Santuário de Deus. As Sagradas Escrituras, elas descrevem a cidade santa como a Nova Jerusalém, e ali ela apresenta a cidade contendo duas portas majestosas, sua muralha assim surreal e suas dimensões humanamente inconcebíveis, né, para os olhos humanos, onde os seus fundamentos assim são de pedras preciosas e a sua praça ela é de ouro puro. Isto são apenas um reflexo da sua principal característica, porque ela tem a glória de Deus que fala em Apocalipse no capítulo 21, do versículo 11. E nós aqui já estudamos sobre o santuário terrestre que Deus determinou que Moisés construísse conforme as dimensões, né, que Deus passou para ele, idênticas da que existe no céu. E nós vimos que existia um lugar santíssimo que está acima do propiciatório, onde ali se manifestava o Shekinah, a glória de Deus. Mas observe, né, em Apocalipse 21, 16, quando Deus diz: a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com uma vara de 12 mil estádios. O seu comprimento e largura e altura são iguais, ou seja, ela é um quadrado assim perfeito. Bom, vocês sabem, né, que qual era o nome do compartimento do santuário, que ele era assim um quadrado perfeito? Qual era o nome desse compartimento no santuário, que ele era assim perfeito e coberto assim, de ouro puro? Era o Santo dos Santos. E ele tinha uma medida de 20 côvados de comprimento, com 20 côvados de largura e 20 côvados de altura. E o ouro assim cobria tudo ali, tudo um ouro puro, que fala lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 20. E isso quer dizer, amigos, que o lugar onde nenhuma pessoa poderia ter acesso, senão o próprio sumo sacerdote, será o lugar em que nós iremos habitar na presença do Deus Criador do universo, perante a sua glória, por toda a eternidade nós passaremos com ele. Bom, ali não haverá um santuário, meus irmãos, porque nós, como os santos, nós já fazemos parte desse santuário quando nós estivermos no céu, onde lá estaremos diante do próprio santuário, que é o Deus Todo-Poderoso, e diante do Cordeiro, que é Jesus Cristo, né? Que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. E alguns estudiosos falam do céu como sendo assim o santuário de Deus. Mas nós que estamos salvos, né, que pertencemos a esse santuário, e o livro do Apocalipse ele se refere a um santuário, um templo assim específico de Deus, né? E o mar de vidro, que aparece lá em Apocalipse 4, versículo 2 a 6, Apocalipse 7, versículo de 9 a 15, Apocalipse 15, versículo 5 a 8, e lá aparece escrito lá o santuário.
E lá estarão todos os salvos, né, de todas as tribos, nações, povos, línguas, para adorarem ao Senhor Deus para a eternidade. Para o apóstolo João, na sua visão, foi mostrado o santuário celestial que João diz: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada, que está lá em Apocalipse 11:19. E o que nós vemos é que o santuário de Deus, ele é tão real como o seu trono, onde o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, ele está lá, onde o seu ministério celestial é lá. E hoje ele está lá, no santuário celestial. Porque além de João identificar perfeitamente o santuário celestial, com bastante cuidado, com detalhes, ele evitou confundir, né, entre o santuário e o céu. Porque se fala que o santuário se acha no céu, está lá onde Deus é o Deus forte, é o Deus Pai da eternidade, é o maravilhoso, é o conselheiro, é o fundador desse santuário celestial. Em Hebreus, no capítulo 8, versículo 2, diz que Cristo, ele é o ministro, né, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. E isso está ali em Hebreus capítulo 8, versículo 2. Isto implica, né, que a superioridade do santuário celestial é muito grande relacionada ao santuário terrestre, que Deus mandou Moisés construir, que com a morte de Jesus, o santuário terrestre expirou, ou seja, acabou, que está lá em Mateus capítulo 27, versículo 51, e que ali abriu o caminho para o seu ministério, o ministério de Jesus, né, no ministério sacerdotal, no santuário celestial, junto com as hostes celestiais que adoram o grandioso Deus. Lembrando que após a entrada, né, do pecado no mundo, o santuário se tornou o lugar onde a salvação ela é oferecida a toda a humanidade. O santuário celestial sempre foi o lugar de adoração a Deus. Tanto é que Lúcifer se rebelou contra Deus porque queria sim uma adoração para ele. E com isso ele foi expulso do céu e foi lançado para a terra. E na terra, Satanás levou ao engano os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que pecaram contra Deus. E quando o pecado for extirpado, né, resolvido, e todos nós, os salvos em Cristo, estiverem lá na cidade santa, né, da Nova Jerusalém, o santuário que está dentro dessa cidade, a cidade santa, contudo, será transportado aqui para a terra. E aqui voltará a ser um lugar de adoração ao Senhor Deus, nos trazendo assim para todos nós satisfação, um sentido para a nossa vida, para todos nós que fazemos adoração, pois tem um Deus que estará presente na na Nova Jerusalém, junto conosco, um Deus amoroso, um Deus presente, e nós estaremos adorando esse soberano Deus por todo sempre, por toda a eternidade. Mas nós temos que lembrar que hoje, né, o santuário celestial ele está lá no céu, e lá tem um sumo sacerdote que é Jesus Cristo, um mediador, né, entre Deus e os homens, o único que tem acesso ao Pai, é Ele, Jesus. E Ele é o nosso advogado, Ele que nos defende para nós fazermos parte dessa grande multidão que entrará
na Nova Jerusalém e adorar do grandioso Deus que tudo o fez. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus, através do Espírito Santo, tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque Ele é o nosso o sumo sacerdote que está lá no santuário celestial, defendendo a nossa causa, nos ajudando a nós alcançarmos o reino dos céus. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, a sua mente se abre porque o Espírito Santo começa a trabalhar, você começa a ter mais sabedoria, mais inteligência para entender as Escrituras, para que você possa entender mais sobre o santuário de Deus lá no céu, para você ter esse desejo de entrar nas mansões celestiais. E quando você aceita Jesus como Salvador, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai te levar-te para as mansões celestiais. Você estará de frente ao santuário celestial, com Deus presente todos os dias. Um Deus que nós vamos adorá-lo em espírito e em verdade todos os dias. Você sabe por que Deus quer fazer isso com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.